Sobre a igreja, a gente já até falou um pouco sobre ela, né? Juntamente com a das Mercês, seriam então seriam um exemplo de edificações históricas que teriam traços, né? São traços arquitetônicos do projeto do Antônio Lande. E aí falar de Antônio Lande é falar nas intervenções pombalinas. Então a gente pode dizer assim, pegando essa parte histórica, que além desse contexto inicial das drogas do sertão, da fundação da vila, da fundação da cidade de Cametá, um outro momento aqui que se destacou foi, já no século XVIII, as intervenções pombalinas. Quando o Marquês de Pombal se torna o primeiro ministro de Portugal, eles criam as chamadas intervenções pombalinas, né, diversas ações ligadas à economia, à política, à própria questão cultural, mudança de nome de cidades, elevação de aldeamentos a vilas, de freguesias a vilas, ou de vilas a freguesia, assim por diante. Então, isso trouxe grandes repercussões para as cidades na Amazônia, e uma delas foi Cametá. Inclusive foi por isso que esse destaque que chamou a atenção da professora Elis Miranda e fez com que ela estudasse, digamos assim, escolhesse Cametá para fazer um estudo específico sobre esse contexto, né, do que ela chama de uma paisagem luso-amazônica. Então, muitas cidades da Amazônia têm esse aspecto, né, são paisagens portuguesas, mas na Amazônia. Então ela escolheu Cametá para estudar e buscou fazer um pouco desse retrato. Onde que está essa herança, né, portuguesa? Então, por exemplo, nos azulejos, né, portugueses, como por exemplo lá na residência dos Pérez, né? Então essa residência aqui à frente é uma dessas residências históricas, lá do século XIX, pertenceu à família dos Pérez. Esse é um retrato, né? Esse é um dos exemplos desse retrato da paisagem lusa. A outra é a questão das praças, né? Das praças e igrejas. Então, a praça, ela tem uma finalidade no ordenamento da cidade. Então, antes do século XVIII, Cametá era um povoado, era um aldeamento, né? Era uma missão religiosa. Só a partir das intervenções do Pombal, dá-se esse caráter mais urbano, né? Dessa ação urbanística que resulta um certo padrão urbano, né? Padrão urbano com recorte já muito mais planejado, as ruas, as praças. Então, e o elemento central necessário para isso vai ser justamente a igreja e a praça. Então, ao redor da igreja, então, justamente vai se ordenar as principais famílias. Então, para conseguir um terreno ao lado, né, da igreja, eram somente as famílias mais ricas. Então, isso explica por que, por exemplo, a família dos Pérez, né, tem uma casa ao lado da igreja. Para trás da igreja, então, basicamente ficava, né, a população mais pobre, né? Então isso explica um pouco da configuração daquela época. E o fato de construir o monumento em frente à igreja, né, diz a Elis Miranda que significou, digamos, tem um significado por trás disso, que era destacar não só o religioso, mas também destacar o político, né? Então essa questão, esse discurso da cidade invicta, né, de Cametá como única cidade que os cabanos não conseguiram invadir. Então foi intencionalmente criado, né, construído o monumento para, além da igreja, que é uma referência, também se tornar a questão política ser uma referência. Tá? E, consequentemente a isso, você tem também o próprio ordenamento do território, né, da cidade em si. Porque você vai ter essas ruas, né, e travessas que ficam próximas aqui, e a cidade, então, se expande a partir daqui. Tá? Outro ponto importante é que, atualmente, a Praça da Cultura, que é onde a gente vai finalizar o roteiro, é o ponto principal, né, o ponte, digamos assim, atual. Porque a população se encontra lá, os eventos ocorrem lá, o carnaval acontece lá, mas até antes desse período, desse momento atual, era aqui que funcionava tudo, né? Então era aqui, nessa avenida, que aconteciam os desfiles de carnaval, as apresentações, aqui ocorriam os discursos dos políticos, né, dos candidatos. Então, nesses coretos, né, que estão aqui, então tudo isso, digamos assim, tem toda uma importância histórica, uma funcionalidade histórica para esse período, século XIX e também século XX. E claro, né, hoje, né, um destaque algumas ainda edificações históricas, a questão do casco, a gente reforçou, a questão da igreja, que é do século XVIII, precisamente de 1757, e o monumento aos notáveis. E nas pesquisas, no âmbito da relação história e literatura, nós observamos o quanto Cametá era potencialmente política, artística, em especial no século XIX. Dos gabinetes de leituras mais importantes que existiu na província do Pará, Cametá era um gabinete muito procurado e que recebia muitas correspondências de outras províncias, jornais,
livros que vinham diretamente de Portugal não chegavam a passar pelo Rio de Janeiro, mas chegavam em Belém e de lá eram destinados para o gabinete aqui. E a fundação dele aconteceu em 1871, por uma colônia de portugueses aqui em Cametá. Depois disso, o gabinete ele passou a oferecer também aulas de língua estrangeira no horário da noite, como francês, que era a língua do momento, no século XIX, inglês também, e aulas de aritmética, aulas de contabilidade, eu acho que poderia dizer assim para aquele período. Tem um livro chamado Viagem a um País de Selvagem, que é do Gomes Leal, datado de 1886, que ele descreve que quando chegou aqui no Baixo Tocantins, que visitou a cidade de Cametá, ele ficou abismado pelos costumes da população cametaense, que tomava banho com muita frequência. Então parece que o banho na Amazônia, essa relação que nós temos com o rio é muito forte. Na descoberta do Brasil, o que alarmou os portugueses foi que se tomava em torno de 18 a 20 banhos por dia. E o Gomes Leal faz esse comentário no livro dele, aqui em Cametá, observando o quanto os cametaenses tomavam banho, que isso chamava a atenção dele. Mas o que é interessante também da descrição que ele faz nesse livro é que quando ele chega aqui em 1886, ou seja, 15 anos depois da fundação do primeiro gabinete, estava se fundando um segundo gabinete de leitura, que era um gabinete em homenagem ao Marquês de Santa Cruz, que era o Dom Romualdo. Então ele foi convidado a palestrar nessa noite. Ele faz toda a descrição do quanto o ambiente tinha pompa, a descrição desse gabinete que tinha lustres que vinham diretamente da Europa, as palestras. E uma novidade que era apresentado também era o jogo de bilhar, que chegava aqui na Amazônia e era mais uma forma de entretenimento. Então isso é só para nós observarmos o quanto essa Cametá de outrora, oitocentista, tinha uma relevância muito grande perante a capital, com a fundação inclusive de 2 gabinetes de leitura que tinham aproximadamente 5.000 livros. Então a gente fica imaginando de onde, por exemplo, poderia ser esse gabinete, Eu fico aventando a hipótese de que o gabinete seria ali nas redondezas da Capelinha, por trás desse espaço que nós estamos vendo, pela descrição da cidade. Então tem um momento que eles estão tentando alugar um casarão, que era casarão da família Bittencourt, uma família tradicional daqui, e que depois esse gabinete desapareceu, literalmente. Todos os livros, não temos história, não existe nada documental, a não ser por meio de jornais, que nós conseguimos reconstituir a história do gabinete. E aí ainda fica essa polêmica. Houve um gabinete ou existiram 2 gabinetes? Será que quando o Gomes Leal chegou aqui, seria uma revitalização, uma reinauguração do gabinete de 1871? Isso aí fica a dica para uma nova pesquisa, uma sequência que é preciso estudar a respeito da nossa cidade. Obrigada, professora. E essa igreja aqui, ela tem um detalhe interessante que as outras igrejas todas do Lande não têm. Qual é um detalhe interessante das igrejas do Lande? O Lande, quando ele faz altares com pinturas de quadratura, que são as pinturas como se fossem em formato 3D. Que a gente vê isso lá em Belém, na igreja de São João Batista de Belém, que ele faz com os traços italianos, que é o mesmos traços que ele vai utilizar na igreja aqui de Cametá. E também, um detalhe interessante que as outras igrejas não têm, é que essa igreja ele fez um altar-mó, ele não fez um altar de quadratura. É a única igreja de Lande que ele fez o altar-mó, Então, se vocês forem parar para pensar, ela é um marco dentro da história também desse traço de Lande e da região amazônica, porque ele faz justamente essa inovação dele dentro das próprias obras que ele faz. Outro detalhe interessante também é justamente já as torrecineiras, que essas torres elas já foram, elas também foram colocadas logo depois. E também elas serviam justamente para demarcar esse território amazônico, esse território português, dentro da própria colonização. Então, se você pode reparar, hoje em dia já não dá para reparar tanto, mas quando você vem chegando pelos rios, você já olha, você já observa
a relação da igreja é imponente, né? E também já observa também essas outras questões que o Lange também vai colocar, como as imagens, né, dentro da igreja também, né, que são outra realidade também, que Lange coloca muito quadros, né, e aí ele vem colocar também a questão das imagens dentro da igreja. Aonde vai colocar também imagem? Na igreja de São João Batista, né, onde essa imagem hoje em dia já é outra, né, a imagem foi perdida, né, mas também tem toda essa questão. E a imagem do São João Batista, né, foi uma imagem também doada, né, de Portugal, né, então tem todo um contexto, né, histórico. E aí pensasse nessa questão da questão religiosa hoje em dia, né, como uma questão de, primeiro, ali eu estava até lendo ali, né, uma questão primeiro de prelazia, né, que depende então da arquidiocese e depois passa a pertencer a uma diocese, né, no caso passa a ter um domínio próprio, né, de suas ações e de seu território. Então isso é muito importante também a gente pensar dentro desse processo de colonização que é perverso, mas que a gente também tem que ver como um ato de colonização também da cidade. E outra, monumento dos notáveis. Notáveis para quem, né? A gente para pensar também nisso, né? A gente não pode só parar para pensar que os portugueses, os religiosos foram importantes também para isso, mas parar para pensar que como uma igreja dessa foi construída, foi através dos portugueses? Não, foi através dos índios, dos escravos que vieram para cá. Então também, né, fazer essa contraponto em quem são os notáveis de fato, né? Quem são os notáveis da Amazônia, né? Então é bastante importante também a gente pensar nisso, né? Construir esses notáveis sim portugueses, mas também pensar nos notáveis amazônicos que estão por aí nas nossas vilas hoje em dia, né? Porque muitos foram expulsos do centro da cidade, então eles foram para as vilas, povoaram as vilas, né? Então parar para pensar também nesse contexto dessa região amazônica, que também tem muita característica portuguesa, mas também parar para pensar nessa característica indígena, nessa característica também dos escravos que vieram para cá, para essa área. Ele era italiano, né? Ele veio para cá, ele era um desenhista, ele acabou pela necessidade de ter arquiteto aqui, ele acabou se tornando, fazendo as assinaturas dele. A gente pode notar, quem for lá em Belém, passar pela Cidade Velha, vocês vão notar que na frente da Casa das 11 Janelas, a fachada dela é portuguesa, atrás é italiana do Lange. Aí vocês vão ver a diferença, é muito parecido com o que está aqui, aqueles arcos, aquelas tipo meio abóbada, e também porque o Lange ele tinha a forma de arquitetura dele era o rococó tardio italiano, que misturava a questão da escultura com a arquitetura. É uma coisa mais diferenciada, assim, dá pra sentir quando olha, que é bem parecido as assinaturas dele, dá pra saber que é dele, que é bem particular dele, é bem interessante. Ele foi uma figura importante do período colonial também, que ele faz os adornos em questão do uso do ferro também, que a gente vê há pouco, né, que era uma coisa bem cara. Ele faz os adornos, olha a questão da cruz. Eu não sei se essa cruz ainda é original, né? Talvez seja. Sei lá, se ela for, ela tá bem conservada, né? Mas se vocês olharem nas janelas, essas formas vitrais, provavelmente isso. Provavelmente pode ter ainda ser original, né? O Art Nouveau, né? É o estilo da época, né? É justamente o Art Nouveau, que é o estilo da época, né? Se vocês forem reparar dentro da igreja também, eu fui lá há pouco, né, tem esse estilo Art Nouveau dentro da igreja, né, destacando justamente essa parte da Amazônia, algumas características, né, e também outras características também de outras regiões dentro da própria igreja, né? Bastante interessante. E justamente esses vitrais, né, que às vezes a gente pensa assim, não são vitrais desenhados, né? Mas esses vitrais, eles são justamente para dar a característica de dentro da igreja, né? É por isso que eles são coloridos, justamente para dar também a característica da luminosidade, que naquela época não existia luz. Então toda essa característica também do espaço, ele também é bastante interessante.